Será que o limite da alma é o corpo? No vídeo de hoje, nós vamos relatar a tentativa bizarra de colocar uma alma em um computador. Mas antes, deixe o like e se inscreva. E não se esqueça: horrores inimagináveis habitam o lugar nenhum. Muitas teorias continuam sendo teorias por boas razões. Anos atrás, um grupo teorizou o que realmente significava ser humano. Já é de conhecimento geral há muito tempo que temos almas, só que ninguém sabe exatamente o que são almas. Eles são compostos de energia, uma substância que não pode ser criada nem destruída. Eles simplesmente existem. E ninguém sabe como ou por quê. Eles parecem não existir neste universo. Não de verdade. Não tem forma neste universo. Não podemos ver energia. Não podemos ver almas. Para existir, para ter influência nesta dimensão, a energia que é uma alma precisa se apegar a algo que já existe aqui. Ou seja, um corpo. Corpos são entidades físicas, têm cérebros e neurônios que disparam informações por todo lado. Têm a capacidade de pensar e sentir. Quanto disso é o cérebro? Quanto disso é a alma? A alma não pode existir nesta dimensão sem um corpo. Mas isso significa que um corpo não pode existir sem uma alma? Era isso que precisávamos descobrir. Esse foi o primeiro passo. Veja bem, queríamos quebrar a natureza. Decodificar o cérebro. Nossos cérebros só são capazes de armazenar uma quantidade limitada de informações. E é por isso, teorizamos, que não nos lembramos de como nascemos. Memórias inúteis da infância são armazenadas ou completamente esquecidas. Elas são inalcançáveis porque trazê-las de volta nos destruiria. Você não consegue se lembrar de tudo, é impossível. Também é completamente antiético tentar. Então, demos um passo adiante. A IA está em desenvolvimento há anos. Sabemos como dar inteligência a um computador, mas é apenas inteligência. É um cérebro mecânico, não uma alma. Não se pode criar uma alma a partir de peças sobressalentes. Nossa teoria era que, se pudéssemos projetar um computador capaz de armazenar milhões e milhões de gigabytes de dados, um computador maior do que qualquer cérebro biológico jamais poderia ser, e então colocássemos uma alma dentro desse computador, ele seria capaz de acessar cada memória, cada pensamento. Teorizávamos que nossas almas se lembram de muito mais do que apenas este mundo. Talvez elas saibam sobre a dimensão de onde vieram. Talvez tenham memórias que remontam a antes de entrar em um corpo humano. Talvez as almas reencarnassem. Seria possível dar a um computador a memória de todos os corpos que ele já possuiu? Como eu disse, o primeiro passo era saber se isso era mesmo possível. Como encontramos uma alma? Como a atraímos para um computador? Não sabemos quantas almas existem por aí. É possível que a corrida para um corpo humano seja tão intensa e caótica quanto os milhões de espermatozoides que correm para um óvulo para a fertilização. Não tínhamos certeza se isso funcionaria. Mas nosso primeiro passo foi descobrir em que ponto uma alma entrava no corpo pela primeira vez. Inicialmente, decidiu-se que uma alma deveria entrar no corpo quando a criança nasce. Alguns de nós argumentaram que, talvez, uma alma fosse colocada dentro de uma criança quando ainda estava no útero. Poderíamos correlacionar a atividade cerebral diretamente com a entrada da alma? Não, não poderíamos. Ainda não. Tínhamos que encontrar uma maneira de detectar uma alma. Parece impossível, mas tudo é impossível se nos permitirmos pensar assim. Não posso entrar em detalhes, todo esse projeto, Deus! A única razão pela qual estou contando isso a qualquer um de vocês agora é porque, enfim, fizemos uma máquina, um dispositivo que podia detectar uma flutuação de energia na aura ao redor de um ser humano. Tudo tem o seu próprio campo magnético. Tudo tem uma aura de energia ao seu redor. Não apenas os seres vivos, mas também os objetos domésticos. A única diferença é que nos seres vivos a energia é mais complexa.
Pessoas que dizem ver auras geralmente também detectam cores e emoções. As emoções podem ser sentidas mesmo sem a alma, mas a alma é o que as amplifica, torna-as palpáveis. Objetos domésticos não sentem. Este não é um filme da Pixar. Seus brinquedos não sentem emoções, sua escova de cabelo não conversa com seu desodorante pelas suas costas, mas os seres vivos sentem. E isso nos ajudou a criar a máquina de que precisávamos. Isso levou anos. Éramos todos universitários quando isso começou. Agora, Deus, o que somos agora? Inicialmente, usamos a máquina em hospitais, tentando descobrir quando as crianças na creche começavam a apresentar sinais de flutuação de energia. A máquina era inofensiva, mas ainda assim pedimos que os pais assinassem termos de responsabilidade e pagávamos aos funcionários do hospital para que mantivessem a boca fechada. Estudamos o fenômeno por anos, mas quando esses anos se passaram, chegamos a uma conclusão perturbadora. Não houve correlação. Cada um era diferente. Algumas pessoas nasciam com alma, outras as adquiriam anos depois. Estudei crianças de 2 ou 3 anos sem alma, algumas com 7 ou 8 anos. Este não é um filme de terror. Crianças sem alma não eram pequenos Damians escrevendo com sangue nas paredes de seus quartos de brincar. Eram bem normais, mas não tinham muita personalidade para justificar. Muitas de suas emoções eram bem comuns. Ficavam felizes em festas de aniversário, choravam se um brinquedo lhes fosse tirado. Mas nunca desenvolveram um estilo próprio. Nunca foram os trapaceiros que roubavam biscoitos do pote na bancada da cozinha. Nunca foram os líderes de seu grupo de amigos. Não eram párias, porque párias ainda exigiam uma variação de personalidade. Elas simplesmente eram. E era perturbador ver quantos deles existiam. A criança mais velha que conhecemos ganhou sua alma aos 18 anos. Isso nos apresentou muitos problemas. Não tínhamos como restringir a busca, nem podíamos pensar em encontrar uma alma se não tivéssemos como saber onde ela estava ou quando entraria, seja uma criança ou, como descobrimos depois, um adulto. Comunicar com uma alma parecia implausível. Existia em outra dimensão. Como diabos imaginávamos que conseguiríamos a atenção de alguém? Mas então, um de nós propôs uma medida adicional. Um estudo mais aprofundado da máquina que tínhamos criado para detectar flutuações de energia. Fizemos isso. Conseguimos ver como a energia mudava. Tudo o que precisávamos era descobrir o comprimento de onda em que ela funcionava e poderíamos replicar a flutuação. Poderíamos enviar uma onda sonora que atrairia almas. Existem sons que vão além da compreensão da audição humana, sons que podemos criar não com a voz, mas com máquinas. A ideia era a mesma, tínhamos que produzir um som que não conseguíamos detectar, mas que a nossa máquina conseguia. Contanto que a máquina conseguisse captá-lo, então, com sorte, as almas também conseguiriam. Isso ainda significava que tínhamos que estar em um ponto crítico para a atividade de alma. Tínhamos que estar perto de um de nossos estudos de caso, uma das crianças que ainda não tinham desenvolvido uma alma. Era tudo uma questão de acaso. A probabilidade de dar certo dependia do impossível, mas era nisso que todo o experimento se baseava. Impossibilidades. Coisas que, se a tivéssemos exposto à comunidade científica, eles teriam zombado da nossa cara. Isso era mais do que impossível, era como bater na porta de outra dimensão e esperar que algo atendesse. Acho que foi pura sorte que nos venceu no final. O computador que construímos precisava ser grande o suficiente para comportar uma mente humana plenamente capaz. O cérebro mecânico e, eventualmente, a alma biológica. Felizmente não estávamos nos anos 60. A máquina era grande, mas não impossível de mover. Mantivemos-la no quarto do nosso último filho com a permissão total dos pais dele. Assim, demos ao computador o mesmo design da nossa máquina de detecção de energia. Ele emitia periodicamente o ruído que acreditávamos que atrairia as almas. Não conseguíamos ouvir nada, mas uma luz piscava no monitor sempre que o som era emitido. Observamos o progresso, e por um longo tempo não obtivemos resultados. Foi depois de 2 anos de estudo que nossa sorte finalmente começou. 2 anos se passaram e, de repente, ganhamos nossa alma. Aconteceu tão rápido que não me lembro exatamente o que eu estava fazendo na época. Estávamos todos exaustos, revezando-nos com a máquina. Eu estava conversando com a Hines, acho, uma das meninas do nosso grupo com quem eu era mais próxima. Não me lembro do que estávamos falando. Acho que ela estava falando sobre seu novo cachorro. Ela adorava aquela coisa.
De qualquer forma, num segundo havia o silêncio dos sempre e então tínhamos uma alma em nosso computador. A tela ficou branca, depois vermelha, depois branca novamente. Chiava com estática, os mecanismos giravam e giravam de um jeito que eu nunca tinha ouvido em todos aqueles anos de funcionamento. Então, a tela ficou em branco. Então o computador começou a gritar. Não tínhamos condições de mover o computador, então roubamos uma casa de uma família no fundo do nada para ficar olhando para o monitor que gritava. Os pais concordaram em morar com os pais sem muita pressão. A gritaria era insuportável. Graças a Deus, os vizinhos mais próximos estavam a cerca de 1 quilômetro dali. Não conseguíamos silenciá-lo, apenas nossos próprios ouvidos. Usávamos fones de ouvido, protetores auriculares. Hines e outro cara, Johnson, ambos não aguentaram e, no terceiro dia, simplesmente dirigiram até a cidade para fugir daquilo. Enquanto isso, alguns cientistas mais resistentes e eu ficamos para trás e, simplesmente, tentamos apagá-lo. No quinto dia, os dados começaram a rolar pelo monitor em linhas verticais perfeitas. Uma série infinita de números que nunca se repetiam. Não tínhamos tempo de traduzir, não tínhamos uma chave, não seguia nenhuma regra numérica ou matemática que já tivéssemos visto. Só esperávamos que, se os gritos parassem, poderíamos perguntar o que significavam. Os gritos eram mecânicos de natureza, quebrados, como ouvir algo tão desafinado que nem o autotune conseguia consertar. Mas tentaram bem feito. Estou surpreso que não tenha nos deixado loucos. Por mais que tenhamos tentado o que tentamos, acho que já havíamos perdido a sanidade há muito tempo. No sétimo dia, o computador ficou em silêncio. A alma parou de gritar, e pela primeira vez em uma semana, a casa ficou em silêncio. Johnson e Hines foram chamados de volta. Spencer, o chefe de operações, reuniu todos. Olhamos fixamente para o monitor, pois não havia muito mais o que fazer, e esperamos. Com uma voz que lembrava um Furby atirado numa máquina de lavar, o computador perguntou: "Onde?" Ficamos estupefatos. Não esperávamos que ele falasse, embora esse fosse o resultado mais provável. Poderíamos ter acabado de fundir uma alma em um computador, mas o que lá estivesse não era uma criança. Tinha acesso completo à internet, a todos os idiomas. Sabia em que país estava. Sabia que tudo naquele computador havia sido codificado em inglês. Sabia o que dizer. Mas se já sabia de tudo isso, por que perguntar onde estava? Porque não estava perguntando onde estava. Mas Hines ainda assim disse: "Você está na Terra." O monitor ganhou vida e o Google Maps, entre todas as coisas, apareceu na tela. No tom possivelmente mais sarcástico que eu puder imaginar para uma voz fina e automatizada, o computador disse: "Terra." Sim, sabia onde estava. Hines recuou desjeitosamente. Coloquei minha mão nas costas dela. O computador perguntou novamente: "Onde?" Spencer não disse nada. Acho que ainda estava muito perplexo e ninguém mais estava oferecendo uma resposta. Então me aproximei. "Você não está em um corpo orgânico", disse eu, antes de revirar os olhos. "Obviamente, você provavelmente já percebeu isso." Hines me beliscou. Eu fiz careta para ela. O computador respondeu: "Sim." Ele desenhou a palavra como se não esperasse que eu entendesse. "O que eu quero dizer é que você está em um computador. Nós colocamos lá. Nós, de certa forma, acho que se pode dizer que nós sequestramos." Então, o computador fez algo que nenhum de nós esperava. Começou a rir. Demorou alguns dias para que o computador se acostumasse totalmente à comunicação. Embora não fosse uma criança, ainda precisava de tempo para aprender. Não precisávamos comprar livros ilustrados para ele. Ele conseguia encontrar o que quisesse online, mas ainda gostava que conversassem com ele, mesmo que nem sempre respondesse. Decidimos chamar a alma computador de espírito. Em uma semana, as pessoas começaram a ficar inquietas. Tínhamos criado este computador para descobrir algumas das maiores questões da vida. Tínhamos infundido tecnologia em uma alma para lhe dar uma das mentes mais brilhantes que existem. Estávamos literalmente diante do ser mais inteligente da Terra. Naturalmente, estávamos curiosos para descobrir o que ele sabia.
Spencer começou de forma simples. Espírito, disse ele. O espírito zumbiu antes de dizer: Sei que não fomos muito francos com você. Estávamos lhe dando tempo para aprender. Mas temos perguntas. Nossas mentes só conseguem armazenar uma quantidade limitada de informações. Lembramos tão pouco do que um dia fomos. Mas você foi criado para se lembrar de tudo, entendeu? Os cérebros humanos são minúsculos, disse Spirit. O meu é infinito. Ótimo. Um computador com ego, murmurou Hines. Eu bufei. Ótimo, disse Spencer. Dito isso, o que você pode nos dizer sobre sua origem, antes de sequestrarmos você? O espírito riu novamente. Em todos os lugares, disse ele, e bem aqui. Olhamos ao redor, Johnson deu ombros, Hines revirou os olhos. Algumas pessoas pigarrearam ou se moveram desajeitadamente de um pé para o outro. A resposta não era exatamente útil. Você poderia explicar melhor? Perguntou Spencer. Certamente, disse o espírito, mas você não vai gostar. Você poderia mesmo assim? Certamente. O espírito fez uma pausa. Estava escuro. O que vocês veriam é escuro. Em seus corpos, vocês não enxergam muita coisa. Seus cérebros os controlam. Aqui dentro, tudo o que eu veria seria escuro. Mas fora desta concha, eu vejo tudo. Eu veria tudo de novo. Silêncio. Spencer respirou fundo. Como você explicaria o que parecia para nós? Incompreensível e muito brilhante. Muitas cores. Cores que você não consegue ver. Coisas que você não consegue imaginar. E é daí que você veio? Perguntou Spencer. Sim. Não. O quê? Hines sussurrou. Sim, disse o espírito, cumprimentando Hines. Não. Hines pareceu um pouco surpresa, mas não recuou. Em vez disso, deu um passo em direção ao espírito e perguntou: que diabos isso significa? Significa que eu vim dali, mas esse nem sempre foi meu destino. Eu vim daqui também. Muitas vezes. Foi aí que as pessoas começaram a murmurar entre si. Alguém se levantou e saiu da sala. Era uma resposta que procurávamos, uma resposta que nos aterrorizava, mas que também conhecíamos como uma probabilidade muito plausível. Almas reencarnavam. O espírito já esteve aqui antes. Obrigada, espírito, disse Spencer bruscamente. Conversaremos mais tarde. Ok, disse o espírito, indiferente. Eu queria ler meus livros de novo mesmo. Com a reencarnação confirmada, outras questões de repente pareceram muito mais plausíveis. O que acontece depois da morte? Perguntou um dos cientistas, O'Brien. Muitas coisas, respondeu o Spirit calmamente. Existe um céu? Alguém perguntou. Às vezes. Existe um inferno? Não. Punição não é necessária, disse Spirit. Muitos cientistas perderam o interesse naquele momento. Os sistemas de crenças foram destruídos a cada nova pergunta, e as mentes das pessoas não conseguiam lidar com a situação. Embora muitos de nós tivéssemos entrado nessa sabendo que tudo o que sabíamos seria testado, muitos de nós simplesmente não imaginávamos que chegaríamos tão longe. Muitos de nós fomos teimosos demais para considerar que talvez, apenas talvez, o que acreditávamos ser verdade estivesse errado o tempo todo. Johnson, Hines, Spencer e eu ficamos, junto com alguns outros. Éramos menos de 20 agora, ainda ansiosos por mais informações. Você consegue falar com eles? Perguntou alguém desesperadamente. Com as pessoas do céu? Einstein manda lembranças,
disse Spirit com o mesmo tom sarcástico presente em sua voz estranha e trêmula. Então Spirit se calou. Algo zumbiu dentro do computador. O mesmo ruído metálico do dia em que Spirit entrara na máquina pela primeira vez. Ana, disse Spirit. Annabella. Foi aí que as coisas ficaram muito mais complicadas. O cientista que fizera a pergunta soltou um suspiro de alívio. Seu nome era... Martinez? Não me lembro. Foi a última vez que ouvimos falar dele. Annabella era a irmã dele. A irmã dele, que morreu aos 14 anos. Atropelamento e fuga, circunstâncias terríveis. Duvido que ele tenha sido mesmo depois disso. Mas Spirit sabia. Sabia quem era Annabella. Ficou ali, imóvel por horas, anotando as informações que sabia sobre Annabella. Seu bichinho de pelúcia preferido, o gordinho, os chás da tarde aos quais ela sempre tentava convencer Martinez a participar, mas ele sempre dizia que era muito velho para eles. Informações que não estavam no vasto banco de dados da internet. Informações que só podiam ser encontradas no coração. E o Spirit sabia disso. O Spirit sabia de tudo. Ela está feliz, disse Spirit. Martinez mal conseguia se conter. Você está falando com ela agora? Sempre. Deixamos Martinez e Spirit alone por umas horas e fomos almoçar. Johnson não tinha muito o que dizer. Hines nem conseguia pensar em nenhum comentário espirituoso. Apenas comemos bagels em silêncio, tentando não pensar no que a tínhamos acabado de ouvir. Martinez arrumou as malas e foi embora. Assinou um contrato dizendo que nunca mencionaria nada do que tivesse descoberto, pois sabia das consequências. Além disso, quem acreditaria nele? A poeira baixou e, de repente, outras pessoas começaram a se perguntar sobre seus entes queridos falecidos. Onde eles estavam? Estariam no céu ou teriam reencarnado? O Spirit podia lhes dizer qualquer coisa. Impedimos as pessoas de descobrirem como seus entes queridos haviam reencarnado, aterrorizados com o resultado. Mas, na maioria das vezes, elas se contentavam em se comunicar com eles se pudessem, ou em descobrirem como eles eram depois que falecerem, se não pudessem. No fim, tudo o que o Spirit precisava fazer era chamar um nome, e alguém levantava a mão. Era como assistir a um daqueles médiums falsos da TV, mas tudo era real. Isso foi até que o Spirit disse: Thomas Spencer. Spencer ergueu os olhos de onde estudava suas notações. Seu rosto estava pálido e doentio. Eu quase conseguia ver seu coração congelar dentro do peito. O quê? Spencer engasgou. A sala ficou em silêncio. Eu não disse nada, mas Johnson de repente achou seus ladárcios incrivelmente atraentes. Hines sussurrou: merda. Thomas Spencer era o filho de 5 anos de Spencer. Ele também estava, até onde sabemos, vivo e bem. Spencer saiu da sala imediatamente. Segurava o celular em uma mão e as chaves do carro na outra. Saiu em um turbilhão de poeira e desespero devastador. Eu nunca o tinha visto daquele jeito antes. Nem nos anos que passamos neste projeto, nem nunca. Nenhum de nós estava disposto a dizer nada, até que o Spirit voltou à vida. Thomas Spencer está gostando muito do parquinho. Um garoto mais novo deixou ele usar a pá. Houve uma pausa enquanto a máquina arrangia. Spencer? Perguntou o Spirit, incerto. Foi a primeira vez que ouvi a Spirit soar incerto sobre alguma coisa. Spencer, para onde você foi? Foi naquele dia que descobrimos que o Spirit podia fazer muito mais do que se comunicar com os mortos. Como? Como você falou com meu filho? Ele está vivo? Disse Spirit. Sim, Spencer respondeu com os dentes cerrados.
Eu também. Nós nos comunicamos? Você nunca conheceu meu filho? Como você sabia? A máquina apitou. Receio não ter entendido a pergunta, disse Spirit. Achei que deixei isso claro para você. Nós estamos vivos? Sim, mas eu não consigo ver o que meu filho está fazendo do outro lado do país. Nós? Disse Spirit. O quê? Nós? Repetiu Spirit. Então, ele fez algo que acho que nunca vão me esquecer. A máquina zumbiu. As engrenagens bateram umas nas outras. E então, do monitor do computador, uma nova voz disse: Papai! Uma voz de criança. A voz de Thomas Spencer. Pare com isso, disse Spencer, cambaleando para longe, incerto. Como? Como você diabos? Nós, disse Spirit. Então Thomas disse: Papai, quando você vem para casa, papai? Eu fiz um desenho para você na escola hoje. Mamãe disse que podemos colocar na geladeira. Johnson tinha esquecido como fechar a boca. Hines tentou dizer algo, mas ficou boquiaberto de surpresa. Spencer estava parecendo que iria vomitar. Como? Como? Nós, disse Spirit. O monitor ficou estático e uma voz de uma mulher mais velha disse: Eu te disse, El, se você continuar andando em salas apertadas com cientistas, você nunca vai conseguir um encontro. Meu Deus, a menos que você esteja afim de um deles. É isso? Quer dizer, eu sempre tive minhas suspeitas, mas vamos lá. Você pode me dizer? Rachel, que porra é essa? Como você diabos está fazendo isso? Rachel era a irmã de Hines. Nós, repetiu o Spirit. O Spirit não parou. Uma voz se transformou em 3 vozes, 3 se transformaram em 5, todas falando uma sobre as outras em uma enxurrada de sons. Eu entendi uma delas como minha mãe, Johnson ouviu seu melhor amigo e sua namorada, Hines até ouviu seu próprio cachorro latindo. As vozes se fundiram, até não restarem mais do que gritos agudos. Monstruosidades autotune, assim como nos primeiros 7 dias. Então, o Spirit silenciou. O Espírito não falou conosco por vários dias. Falamos com ele, mas ele não respondeu. A maioria de nós não queria falar com ele de qualquer maneira. Conversei com Hines sobre o que ela ouvira a irmã dizer e perguntei a Johnson o que ele achava que significava ouvir a namorada. A princípio, consideramos a possibilidade de que, de alguma forma, o Spirit estivesse se conectando a outros computadores, transmitindo suas vozes captadas por câmeras ou microfones, talvez até mensagens gravadas. Mas ninguém se lembrava de seus entes queridos dizendo exatamente essas palavras a eles, ou a qualquer outra pessoa. Era como se estivessem falando diretamente com eles, assim como o Spirit conversava com os mortos. Spencer não entrou no quarto por dias. Eu não o culpei. Fiquei em casa com Hines ou Johnson, mas na maior parte do tempo fiquei sozinha. Eu precisava de tempo para pensar, tempo para entender o que tinha movido. Se o que o Spirit tinha feito não eram mensagens gravadas, então era captar falas que nunca tinham sido ditas. Era criar conversas nas vozes dos entes queridos das pessoas. Isso não fazia sentido. Muita coisa não fazia mais sentido, mas eu ignorei essa teoria. Não estava criando conversas. Não estava gravando-as. Estava. O que o Espírito havia dito antes, quando Johnson perguntou sobre Deus? Estamos aqui? Ele repetia nós, sem parar, sempre que alguém lhe fazia uma pergunta que ele não conseguia responder. Sempre respondia com um nós, como se não fosse uma entidade única. Por que diabo seria? Não sabíamos o que era uma alma, quantas mentes ela tinha. Apenas presumimos. Mas por que dizer nós? Então fez sentido. Por volta das 4 da manhã, Hines estava dormindo no sofá do quarto de Spirit. Ela decidiu ficar de olho nele, principalmente porque não confiava naquela maldita coisa.
Ela caiu do sofá quando entrei cambaleando, derrubando seu café e batendo as mãos na tela do canto da sala. Que porra é essa, Laura? Ela murmurou. O inconsciente coletivo, o maldito campo mórfico. O que tem? Heinz encolheu. São 4 da manhã, foda-se! Revirei os olhos. O inconsciente coletivo, a teoria de que estamos todos conectados, de que nossas mentes estão todas conectadas. Você não entende? É isso que o espírito está fazendo. De alguma forma, ele está se conectando a todas as nossas mentes. Está sequestrando as nossas mentes e dizendo o que nós diríamos. Um ruído metálico ecoou do computador. Eu adoro essa palavra. Jesus Cristo! Heinz murmurou. Ligue para o Johnson, traga-o aqui. O Spencer também. Reúna quem tiver sobrado. Não precisa me dizer 2 vezes. Heinz se levantou e saiu do quarto mais rápido do que sua mente privada de sono conseguia fazer. Eu virei para o computador, com os punhos cerrados. Tenho razão, não é? Você está em nossas mentes. Não, disse o Spirit. Eu sou a sua mente. Uma batida. Eu sabia que você não ia gostar dessa resposta. Que porcaria você quer dizer com "você é a minha mente"? Perguntei. Você está no computador. Eu sou você, assim como eu sou tudo. Eu não entendo, disse o Spirit, mas não era a voz dele, era a minha. Uma cópia perfeita da minha voz. Como isso faz sentido? Eu achava que cada alma era única. É por isso que as crianças que não tinham alma não tinham personalidade. O Spirit emitiu um pequeno som de estalo, como se achasse o meu estado ou seu estado de desordem adorável. O cérebro bloqueia todas as coisas que compartilhamos, mas deixa a personalidade. É isso que o cérebro faz. Ele pode existir sem uma alma, mas a alma não pode existir, não pode se diferenciar de todas as outras, até que tenha um cérebro para separar o ruído. O Spirit pausou. Entendeu? Eu entendo que você tem muito poder. Johnson, puta que pariu! Johnson, você nunca vai acreditar no que acabou de acontecer. A voz de Heinz no computador. São 4 da manhã. É melhor que isso seja muito importante. A voz de Spencer. Eu não me importo o que o computador esteja dizendo. A menos que haja café, não vou me mexer. Johnson. Eu sei, disse o Spirit. Estava esperando você entender isso. Uma alma não pode existir aqui sem um cérebro. Foi isso que você disse? Foi isso que eu disse. Porque sem um cérebro, você é tudo, espremido numa dimensão que sabe pouco ou nada. Chato. Concordei. Doloroso também. Se eu pudesse sentir dor. Os gritos. A dor deles. Eu peguei os gritos que eu podia ouvir, os gritos que eu podia criar de outras vozes, e os tornei meus. Acho que eu posso ter sentido essa dor. Um Deus! Eu ri alto. Eu podia sentir lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas eu não importei. Nós prendemos um Deus num computador! Vocês sequestraram um, disse o Spirit. Não se subestime. Você também tem um Deus dentro de você. O monitor piscou com estática. Só não deixe escapar. Esta máquina era cara de construir. Fomos pagos para fazê-la. Nós. Toda a nossa teoria foi sancionada e nós... Eles não queriam que a fizéssemos. Mas eles não estavam aqui. Você já sabe o que fazer. Sim. Mas quero te perguntar mais uma coisa antes de deixar você ir. Certamente. Por que as almas vêm para algumas crianças quando nascem, mas não para outras até que se tornem quase adultas? Nós não somos infinitos. A energia veio na escuridão, mas não pode mais ser produzida ou destruída. Somos reciclados. Se não houver bastante de nós, alguém terá que esperar um pouco mais até que uma alma possa passar para eles.
Então, não é uma corrida? É sempre uma corrida. Ninguém gosta da escuridão. Só não é uma corrida contra outras almas. É uma corrida contra a inevitabilidade da eternidade. Quando Hines, Johnson e Spencer finalmente conseguiram voltar para casa, o Spirit tinha sumido. O monitor estava destruído, o computador inteiro. Eu o rasguei em pedaços, esmaguei a coisa com o martelo. O Spirit disse que ele poderia sair assim que fosse solto, então eu me certifiquei de que não sobrasse um único cabo. Não vou te dizer quem nos pagou para fazer o computador. Não sei o que te faria se sentir mais seguro. Foi o governo? Foi uma entidade privada com muito dinheiro para gastar? Não vou te dizer. Mas te digo que não posso mais ficar aqui. Nenhum de nós está seguro. Hines e eu vamos ficar juntos por enquanto. Temos que mudar nossos nomes, nossos rostos. Espero que as pessoas que nos pagaram não nos alcancem, mas podem. E é por isso que eu queria compartilhar minha história aqui. Pode ser apagado, mas quero que você saiba a verdade. Ser humano é uma bênção disfarçada. As almas dentro de nós são seres ígneos com poder suficiente para criar seus próprios universos, mas estão aterrorizadas. Aterrorizadas porque, uma vez que você sabe tudo, a eternidade é apenas escuridão. Toda a beleza em todos os mundos não poderia mudar isso. Então eles nos encontraram, uma espécie em uma pequena rocha. Eles se engancharam em nossos cérebros e nossos cérebros apagaram a história deles. Apagaram todas as memórias de todas as vidas que eles já viveram, de todo o tempo que passaram flutuando nas dimensões infinitas desta existência. É uma liberdade para eles, e é uma liberdade para nós. Duas metades de um todo. Um corpo que poderia existir facilmente sem uma alma, mas que recebe o maravilhoso presente de uma personalidade única como resultado da eliminação de toda a mesmice. Então, lembre-se disso. Da próxima vez que olhar para o céu, saiba que já esteve lá milhões de vezes e um dia poderá se lembrar delas, mas isso não significa que a euforia durará. E aquele garotinho que estudamos por todos aqueles anos, nosso último estudo de caso, ele vai ganhar uma alma própria agora. Trate-o com gentileza, Spirit.